Espírito Santo, mostre o caminho que Deus quer que eu siga. Há momentos em que a alma se encontra parada no meio do caminho, sem saber qual direção seguir. É como se houvesse neblina em todas as estradas e nenhuma placa que aponte o norte. Você ora, busca respostas, mas o silêncio parece o único retorno que o céu te dá. É nesse instante que muitos desanimam, acreditando que Deus os esqueceu. Mas é exatamente aí que o Espírito Santo começa a agir. Quando tudo parece confuso, ele não vem com barulho, ele vem com paz. E essa paz é a voz mais alta que o coração pode ouvir. A palavra diz em Isaías 30, 21, "E os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele." Essa voz não grita, não força, não disputa com o barulho do mundo. Ela sussurra. E só quem silencia por dentro é capaz de percebê-la. O Espírito Santo não mostra o caminho aos apressados, mas aos que param para escutar. Há pessoas que estão exatamente neste ponto da vida, cansadas de tentar decidir, com medo de errar outra vez. Talvez você esteja assim agora, pedindo a Deus um sinal, uma direção, uma confirmação. E talvez Ele esteja respondendo, não com palavras, mas com movimentos sutis. O que parece atraso pode ser proteção. O que parece perda pode ser realinhamento. O que parece vazio pode ser o terreno onde o Espírito está prestes a plantar um novo propósito. O Espírito Santo não é apenas um consolador. Ele é o guia do caminho que o Pai desenhou para você. Ele vê o que você não vê, entende o que você não entende e conduz por trilhas que só fazem sentido quando olhadas de cima. A fé é o mapa que o Espírito entrega àqueles que confiam sem precisar de garantias. E é sobre isso que você vai descobrir agora. Porque o Deus que te criou não te deixou sem direção. Ele apenas quer te ensinar a ouvir a sua voz no meio das tempestades. Como está escrito em Salmos 32:8, "Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos." Há um olhar divino te observando, não com julgamento, mas com amor e propósito. Este é o momento em que você precisa apenas respirar e dizer, Espírito Santo, se o caminho ainda não está claro, ensina-me a caminhar pela fé. Porque quando você se cala, o Espírito fala. E quando o Espírito fala, até o deserto se torna direção. A jornada começa aqui, no ponto onde o controle humano termina e a condução divina assume. A partir de agora, cada palavra será um passo, cada verdade será uma luz, e cada versículo será uma bússola acesa pelo próprio Espírito de Deus. Existem momentos em que o Espírito Santo te tira de cena, não para te punir, mas para te preparar. O ser humano teme o silêncio e foge do anonimato, mas o céu trabalha justamente nesses lugares onde ninguém te vê. Deus não precisa de palco para realizar propósitos, Ele precisa de coração disponível. Quando o Espírito te esconde, é porque algo dentro de você precisa ser alinhado antes que ele te exponha novamente. Em Isaías 49:2 está escrito, "Escondeu-me na sombra da sua mão." Essa é a proteção do invisível. É quando Deus cobre o seu nome, cala as suas vozes e fecha as portas que pareciam boas, para que apenas a voz dele tenha acesso ao seu coração. Enquanto você pensa que foi esquecido, o Espírito Santo está te ajustando espiritualmente, moldando pensamentos, curando feridas e retirando excessos que impediriam o propósito de florescer. É no esconderijo que ele realinha seus passos. Assim como fez com Moisés, que passou 40 anos no deserto antes de libertar o povo, o Espírito Santo usa o tempo e o isolamento para alinhar caráter e direção. O mesmo acontece com você. O Espírito está te refinando no silêncio para que o ruído do mundo não desvie a tua missão. O Espírito Santo retira as distrações, corta laços e limita movimentos porque ele está te ensinando a ouvir de novo. É ali, no lugar onde o ego se cala, que a voz do céu se torna audível. Quando nada acontece, é porque Deus está preparando algo que ainda não pode ser revelado. E quando o tempo certo chegar, o Espírito trará luz ao que hoje parece escuro. O esconderijo é o berço da missão. O que Deus gera em silêncio
é o que mais impactará o mundo depois. A palavra diz em Salmos 27:5: no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. Esse esconderijo não é prisão, é incubadora espiritual. É onde o Espírito fortalece o que ninguém vê, para sustentar o que todos verão. O Espírito Santo está te escondendo, não porque desistiu de você, mas porque o propósito precisa amadurecer antes de florescer. E quando esse tempo terminar, a porta certa se abrirá, e você perceberá que tudo o que parecia espera era apenas alinhamento divino. A voz que fala por dentro quando o mundo grita por fora. Vivemos em um tempo em que o ruído do mundo tenta ditar o ritmo da alma. Todos têm algo a dizer, todos querem ser ouvidos, e no meio desse barulho coletivo, a voz do Espírito Santo parece sussurrar de forma quase imperceptível. É por isso que muitos se sentem perdidos, não porque Deus deixou de falar, mas porque o coração está ocupado demais ouvindo o que vem de fora. O Espírito fala em um tom que o mundo não entende, e somente quem se aquieta por dentro é capaz de discernir essa frequência divina. Em 1 Reis 19:11-12, quando Elias procurava ouvir a voz de Deus, vieram o vento forte, o terremoto e o fogo, mas o Senhor não estava em nenhum deles. Depois veio o som de uma brisa suave, e foi ali que Deus falou. Essa passagem revela o padrão da comunicação do Espírito. Ele não compete com o barulho, não se impõe com força. Ele fala com ternura, mas com autoridade. Enquanto o mundo grita para te confundir, o Espírito sussurra para te direcionar. O Espírito Santo é como o sopro que dá vida à consciência. Ele não fala à mente ansiosa, fala ao espírito rendido. E é por isso que muitos não o ouvem, porque buscam respostas com o raciocínio, mas o Espírito fala com o coração. Quando você fecha os ouvidos para o caos externo e volta-se para dentro, é lá que a presença dele se manifesta. Em João 14:26, Jesus disse: o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Isso significa que a voz do Espírito sempre apontará para aquilo que já foi dito por Cristo, confirmando a palavra e nunca a contrariando. Mas o desafio está em discernir essa voz. O inimigo tenta imitar o som de Deus, lançando pensamentos de medo, dúvida e pressa. Já o Espírito fala com paz, clareza e firmeza. Ele não causa ansiedade, ele acalma. Quando a voz que você ouve te leva à culpa, confusão ou desespero, ela não vem do Espírito Santo. O Espírito sempre conduz à verdade e à esperança, como está escrito em João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Há momentos em que o Espírito fala não com palavras, mas com sensações espirituais. Uma inquietação repentina pode ser um alerta. Uma paz inexplicável pode ser uma confirmação. Ele fala em pensamentos que brotam do nada, em versículos que surgem na mente, em sonhos que trazem discernimento. E muitas vezes, a resposta que tanto se busca não vem em forma de frase, mas de convicção. O Espírito coloca dentro de você a certeza do que deve ser feito, mesmo que ainda não existam sinais visíveis. O Espírito Santo não fala apenas para te informar, ele fala para te transformar. Ele sussurra verdades que confrontam o orgulho, desafiam o medo e curam feridas antigas. Ele lembra o que você esqueceu, que ainda há um propósito, que a graça ainda cobre, que Deus ainda tem um plano. A voz dele te chama de volta ao lugar onde o mundo não pode te encontrar, o secreto da alma. Em um mundo que confunde grito com autoridade, o Espírito Santo te ensina que o poder da verdade está no silêncio da obediência. Quando você aprender a se calar diante do barulho, começará a ouvir o som do céu dentro de si. E essa voz, uma vez discernida, muda tudo. Ela te guia quando o caminho é incerto, te acalma quando o medo te cerca e te fortalece quando todos os outros sons se calam. O Espírito Santo está falando agora mesmo, não ao seu ouvido, mas ao seu espírito. Talvez a pergunta não seja se Deus está falando, mas se você está ouvindo. Em Salmos 46:10, o Senhor diz:
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a chave. Quem se aquieta, escuta. Quem escuta, entende. E quem entende, nunca mais se perde. Há uma voz dentro de você que não vem das circunstâncias, nem das opiniões, nem do passado. É a voz do Espírito Santo. E ela é tudo o que você precisa para seguir o caminho certo. O tempo de Deus é a estrada que não se apressa. Existem momentos em que tudo dentro de nós grita por pressa. Queremos que Deus responda logo, que o caminho se abra agora, que o milagre aconteça já. Mas o Espírito Santo ensina que o tempo de Deus não se move pela urgência humana, e sim pela maturidade espiritual. O homem mede o tempo pelo relógio, mas Deus mede o tempo pelo propósito. Enquanto você vê demora, o Espírito vê preparação. E toda espera, por mais longa que pareça, tem um propósito invisível: alinhar o seu coração ao tempo perfeito do céu. Em Eclesiastes 3:11 está escrito: tudo fez Deus formoso no seu tempo. Essa verdade revela que o Espírito Santo trabalha em ciclos divinos, não em pressões humanas. Ele conhece o exato momento em que o coração estará pronto para receber o que foi prometido. Quando Deus parece tardar, na verdade, Ele está evitando que algo chegue antes do amadurecimento necessário. O Espírito Santo não se apressa, porque sabe que bênção fora de tempo pode se tornar peso. A pressa é inimiga da direção divina. Muitos se desviaram por querer apressar o agir de Deus, mas o Espírito Santo não opera sob ansiedade. Ele opera sob confiança. É por isso que Salmos 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansar é um ato de fé. É declarar: mesmo que eu não veja, sei que ele está movendo as peças. É nesse repouso interior que o Espírito trabalha, moldando a paciência, curando feridas antigas e removendo o medo do atraso. O tempo de Deus é como um rio que não corre mais rápido só porque você tem sede. Ele flui conforme o leito que ele mesmo construiu. Quando o Espírito Santo te conduz, ele te ensina a andar no ritmo do céu. Às vezes, ele te segura não porque quer te frustrar, mas porque quer te proteger. Ele atrasa encontros, adia respostas, fecha caminhos, e enquanto o coração se agita, o céu prepara a estrutura para que quando o sim de Deus chegar, ele permaneça. Em Abacuque 2:3, encontramos uma promessa: ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa é a lógica divina. O que parece tardio nunca chega fora da hora. O Espírito Santo conhece o minuto exato em que a sua fé vai se encontrar com a manifestação da promessa. Até lá, ele te ensina a valorizar o processo, porque é no processo que o caráter é formado. A fé é fortalecida e a dependência é aperfeiçoada. O tempo do Espírito é pedagógico. Ele não desperdiça estação alguma. No inverno, ele te ensina a resistir. Na primavera, ele te mostra que a vida renasce. No verão, ele te faz frutificar. E no outono, ele te ensina a deixar ir o que já não serve ao propósito. Quando você aprende a caminhar com o Espírito, você entende que cada tempo tem uma lição e cada pausa tem um sentido. Muitos oram pedindo direção, mas rejeitam o tempo da direção. Querem saber o que fazer, mas não querem esperar o quando de Deus. No entanto, o Espírito Santo nunca erra o momento. Ele está moldando você enquanto molda o cenário. Ele não apenas prepara o caminho, ele prepara o caminhante. É por isso que quando o tempo certo chega, a alma está em paz, o coração está limpo e o passo é firme. O Espírito Santo quer que você entenda hoje: o tempo de Deus não é atraso, é estratégia. Cada demora está te livrando de algo que você não vê. Cada pausa está te treinando para o que virá. O mesmo Deus que prometeu é o Deus que cumpre, mas ele nunca entrega algo inacabado. A promessa de Deus é perfeita, mas o processo é necessário. Enquanto o mundo corre, o Espírito Santo te ensina a permanecer, porque quando a pressa cessa, a fé amadurece, e quando a fé amadurece, o propósito se manifesta. O tempo de Deus não falha, porque é o tempo em que o céu e a terra se encontram
para cumprir o que já foi escrito sobre a tua vida. Quando o Espírito Santo fecha portas que pareciam perfeitas, poucas coisas doem tanto quanto ver uma oportunidade se fechar diante dos nossos olhos. Às vezes você ora, se prepara, acredita que encontrou o caminho certo, e de repente, o Espírito Santo interrompe o movimento. É uma porta que não abre, um relacionamento que termina, uma proposta que não avança. No momento, tudo parece injusto. Mas quando o Espírito Santo fecha uma porta, ele não está te negando algo bom. Ele está te protegendo de algo que você ainda não enxerga. Em Apocalipse 3:7, Jesus declara: "O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir." Essa palavra revela que o controle está nas mãos de Deus, não nas circunstâncias. O Espírito Santo fecha portas não porque quer te frustrar, mas porque quer te salvar de atalhos perigosos. Há caminhos que parecem agradáveis aos olhos, mas terminam em destruição. É por isso que Provérbios 14:12 adverte: "Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte." O Espírito vê onde você não pode ver e, muitas vezes, bloqueia o acesso para evitar que o seu futuro seja sabotado por escolhas apressadas. Deus nunca fecha uma porta sem propósito. Cada fechamento é uma mensagem do Espírito dizendo: "Não é aqui." Às vezes, ele te impede de entrar em lugares que iriam diminuir a tua fé. Outras vezes, ele corta conexões que pareceriam bênçãos, mas trariam desvio de destino. O Espírito Santo não trabalha para agradar a emoção, mas para preservar o propósito. E enquanto você chora pela porta que se fechou, o céu está celebrando porque o perigo foi evitado. O Espírito também fecha portas para ensinar discernimento. Ele quer que você aprenda a reconhecer que nem toda oportunidade vem de Deus. Algumas vêm como testes para medir o quanto o seu coração ainda depende dele. Em Atos 16:6 e 7, Paulo e Silas tentaram pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Era uma boa intenção, mas não era o tempo nem o lugar. Logo depois, Deus os direcionou a Macedônia, onde um grande avivamento começou. Se eles tivessem insistido na porta errada, jamais veriam a promessa certa se cumprir. Assim é na sua vida. O Espírito Santo fecha portas para abrir caminhos que não dependem da sua força, mas da vontade de Deus. Quando ele diz não, está dizendo sim a algo maior. Quando ele bloqueia, está redirecionando. Quando ele interrompe, está reposicionando. O que parece uma negação é, na verdade, um desvio do perigo. A dor da porta fechada é o início de uma nova rota espiritual. O Espírito usa o desapontamento para te aproximar da direção verdadeira. Ele te ensina a confiar, mesmo sem entender. Em Romanos 8:28, a palavra afirma: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus." Até as portas que se fecham fazem parte desse todas as coisas. A cada porta que o Espírito fecha, ele está revelando que a sua fé ainda é mais importante do que o resultado. É nesse ponto que o amadurecimento espiritual acontece. Quando você para de perguntar: "Por que isso se fechou?" e começa a dizer: "Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar aqui?" Muitos só entendem o valor da porta fechada quando o tempo passa. Depois percebem que se tivessem entrado naquela situação, o peso teria sido maior do que poderiam suportar. O Espírito Santo não age com base no agora, mas no eterno. Ele fecha hoje o que te destruiria amanhã. Então, quando algo parecer perdido, lembre-se: o Espírito Santo está apenas te desviando daquilo que parecia bom para te levar ao que é perfeito. O caminho de Deus nem sempre é o mais fácil, mas é sempre o mais seguro. E cada não que vem do Espírito é uma prova do amor de um pai que prefere te frustrar por um momento do que te ver desviado para sempre. O Espírito Santo está te guiando com mãos firmes. As portas que se fecham não são o fim da história, são apenas o capítulo onde Deus muda o rumo do enredo. O que você chama de perda, o céu chama de livramento. E quando a nova porta se abrir, você entenderá que o não de ontem era o alicerce do sim de amanhã. A paz interior como bússola do céu.
O Espírito Santo não guia por meio da pressa, da ansiedade ou do medo. Ele guia pela paz. Essa paz não é ausência de guerra, é presença de direção. É um sinal espiritual, uma marca silenciosa de que você está no caminho certo. Em um mundo onde as vozes se contradizem e as emoções oscilam, a paz interior é a bússola que o céu coloca dentro do coração para mostrar o rumo da vontade de Deus. Em Colossenses 3,15 está escrito: que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Essa palavra árbitro significa juiz, alguém que decide entre duas possibilidades. É exatamente assim que o Espírito Santo opera. Quando você não sabe se deve seguir ou parar, ele coloca a paz ou a inquietação como resposta. Quando algo é de Deus, o coração se aquieta, mesmo que o caminho ainda pareça incerto. Quando não é, o coração se agita, mesmo que tudo pareça perfeito. A paz é o idioma do Espírito. Quem aprende a reconhecê-la nunca mais anda perdido. Há pessoas que buscam sinais externos, querem confirmações, sonhos, palavras proféticas, mas ignoram o que já está sendo dito dentro delas. O Espírito Santo fala primeiro ao íntimo. A paz é o primeiro sim de Deus. Quando há comunhão com o Espírito, o coração se torna sensível à sua direção. Em Filipenses 4:7, Paulo diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Note que essa paz excede o entendimento. Ela não depende de circunstâncias. Mesmo quando tudo parece incerto, há um descanso inexplicável. O Espírito Santo usa a paz como um farol. Ela não apenas mostra o caminho, ela protege a caminhada. Quando o inimigo tenta confundir, a paz é a primeira defesa. Quando o medo tenta dominar, a paz é o escudo invisível. Quando a dúvida se levanta, a paz é a voz suave que diz: "Confie, estou com você." Essa paz não é uma emoção passageira. É uma presença constante que habita em quem se rende. Mas é preciso estar atento, porque a falsa paz também existe. Ela vem quando o coração tenta se convencer de algo que Deus não disse. É uma tranquilidade aparente, fruto da vontade própria. Já a paz verdadeira vem acompanhada de convicção e submissão. Ela nunca contradiz a palavra, pois o Espírito Santo não guia fora das Escrituras. Se há paz, mas há pecado, não é o Espírito. Se há conforto, mas há desobediência, não é direção divina. A paz que vem do céu sempre aponta para a santidade e para a verdade. O Espírito Santo ensina que a paz não é apenas um sentimento, é um sistema de navegação espiritual. É o modo como o céu guia a alma na terra. E para reconhecê-la, é preciso praticar o silêncio interior. Em Salmos 85:8 está escrito: "Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo." Isso significa que a paz é a voz da resposta, não o eco da ansiedade. Quando você ora e sente paz, mesmo sem ter todas as respostas, siga. Quando você ora e sente inquietação, pare. Essa é a forma mais simples e, ao mesmo tempo, mais profunda de discernir a vontade de Deus. O Espírito Santo habita em quem crê, e essa presença se manifesta em serenidade. Ele acalma o mar interno antes de conduzir ao porto seguro. Muitos querem que Deus mostre o mapa inteiro, mas o Espírito trabalha como quem acende uma lâmpada a cada passo. E em cada passo, a paz confirma: continue. Em Isaías 26:3, a Escritura promete: "Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti." A paz é a consequência natural da confiança. Quando você descansa, o Espírito governa. Quando você controla, a paz se retira. A direção do Espírito não vem com barulho, vem com equilíbrio. Se há pressa, há carne. Se há paz, há Deus. O Espírito Santo quer que você aprenda a usar essa paz como guia. Quando o mundo disser vai, espere pela paz. Quando a razão disser não dá, espere pela paz. Quando todos disserem acabou, olhe para dentro. Se ainda há paz, o céu não encerrou o plano. A paz interior é o selo da vontade de Deus. Ela não depende de circunstâncias, mas de comunhão.
Quando você se conecta ao Espírito, essa paz se torna permanente. E mesmo em meio à tempestade, ela sussurra: eu estou no controle. O Espírito Santo não te dá paz para te acalmar, ele te dá paz para te guiar. E essa é a diferença entre viver perdido e andar segundo o coração de Deus. O Espírito Santo e os caminhos que não fazem sentido. O Espírito Santo não guia por rotas óbvias. Ele não segue o mapa da lógica, nem depende da coerência humana para conduzir alguém à promessa. Ele traça caminhos que desafiam o raciocínio, porque quer que a fé seja maior do que o entendimento. Deus nunca prometeu explicações. Ele prometeu direção. E quando o Espírito Santo conduz, muitas vezes o percurso parece confuso, mas é justamente nesse aparente descontrole que o propósito divino se cumpre com perfeição. Em Isaías 55, 8, 9, o Senhor declara: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Isso é uma revelação profunda. O Espírito Santo não está preso à lógica humana. Ele age fora da previsibilidade, porque deseja moldar corações que confiam mesmo quando não entendem. É fácil crer quando tudo faz sentido. O desafio é continuar caminhando quando tudo parece contrário. O Espírito de Deus trabalha em trajetos que parecem absurdos. Foi ele quem levou Israel a dar voltas no deserto antes de entrar na terra prometida. Foi ele quem guiou José à prisão antes do palácio. Foi ele quem conduziu Jesus ao deserto antes do ministério. O Espírito Santo usa o que parece contradição para construir fé inabalável. O caminho que hoje você não compreende pode ser o mesmo por onde o milagre chegará amanhã. Há estradas que Deus traça apenas para revelar quem confia e quem apenas segue quando é fácil. A lógica humana quer atalhos, mas o Espírito trabalha em curvas. Ele quer que a fé seja a sua bússola quando os olhos não enxergam o final da estrada. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a essência da fé guiada pelo Espírito. Confiar, não porque entende, mas porque conhece quem conduz. Muitas vezes Deus te levará por um caminho que parece contrário à promessa. Ele te manda perdoar quando você quer justiça, te pede para ficar quando você quer fugir, te chama para esperar quando tudo em você quer agir. O Espírito Santo trabalha nessas inversões, não para te confundir, mas para te amadurecer. Ele quebra a lógica para quebrar o orgulho. Quando você deixa de entender e passa a depender, o Espírito encontra espaço para agir. O Espírito Santo não precisa que você compreenda o trajeto, apenas que confie em quem está dirigindo. Ele é o condutor que conhece cada curva, cada vale e cada subida. O caminho que não faz sentido é o teste que revela se o coração ainda busca controle ou se aprendeu a descansar. A fé começa exatamente onde termina a explicação. Em Hebreus 11, 8, a Bíblia diz que Abraão partiu, sem saber para onde ia. Ele apenas obedeceu à voz de Deus. Foi o Espírito que o conduziu passo a passo até o cumprimento da promessa. E é assim até hoje. O Espírito não mostra o mapa inteiro, mostra o próximo passo. Ele não explica a estrada, ele caminha com você por ela. Às vezes, o Espírito te leva por caminhos que te afastam do que você queria, apenas para te aproximar do que realmente precisa. Ele te tira de rotas seguras para que aprenda a depender da presença e não da direção visível. Ele sabe que a estrada que não faz sentido aos teus olhos é a única que faz sentido ao propósito eterno. Os caminhos de Deus são desenhados para que ninguém se glorie. Quando você chega, entende que foi o Espírito que te sustentou e não o teu próprio discernimento. O que parecia confusão era, na verdade, cuidado. O que parecia atraso era alinhamento. O que parecia solidão era o Espírito te treinando para andar por fé. Então, quando nada fizer sentido, não questione o caminho. Busque a voz. Não analise as voltas. Observe a paz.
O Espírito Santo está te guiando por rotas que o raciocínio não aprovaria, mas que o céu já confirmou. E quando o fim chegar, você entenderá que cada passo fora da lógica era parte exata da estratégia divina. Deus não quer que você entenda primeiro, Ele quer que obedeça. Porque a obediência de hoje se tornará o testemunho de amanhã. E quando todos perguntarem como você chegou até aqui, você responderá com humildade: foi o Espírito Santo que me mostrou o caminho, mesmo quando eu não entendi o trajeto. O perigo de andar por vista e não por fé. O maior inimigo da direção do Espírito Santo não é o diabo, é a necessidade humana de ver para crer. A mente natural quer provas, quer garantias, quer resultados antes de obedecer. Mas o Espírito trabalha de forma oposta. Ele primeiro pede o passo, depois mostra o chão. A fé não é andar no que se vê, é caminhar sustentado pela confiança de que Deus jamais falha. Quando o cristão precisa entender tudo antes de seguir, ele perde a essência do relacionamento com o Espírito, que é confiança e não controle. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo declara: porque andamos por fé e não por vista. Essa é uma das verdades mais simples e mais difíceis do Evangelho. A vista é imediata, mas a fé é eterna. A vista se alimenta de evidências, a fé se sustenta na promessa. O Espírito Santo te chama para um tipo de caminhada em que os olhos humanos não são suficientes, porque o que ele está fazendo não se enxerga no natural. É invisível, mas é real. O Espírito Santo sabe que se o homem dependesse apenas do que vê, nunca sairia do lugar. Por isso ele apaga as garantias humanas para acender a chama da confiança espiritual. É o mesmo princípio que Deus usou com Pedro, em Mateus 14, 29 e 31. Jesus o chamou para andar sobre as águas. Enquanto Pedro mantinha o olhar em Cristo, ele caminhava sobre o impossível. Mas quando olhou para o vento e o mar, começou a afundar. O problema não foi o vento, foi a visão. Quando o foco se desviou da fé para as circunstâncias, o medo afundou o que antes flutuava pela confiança. Assim acontece com muitos. O Espírito Santo chama para passos de fé, mas o medo de errar paralisa. O coração até sente a direção, mas a mente pede lógica. E quando a lógica vence, a promessa é adiada. Andar por vista é viver limitado ao que o corpo vê e o cérebro calcula. Mas andar por fé é viver guiado pelo que o Espírito revela, e a palavra confirma. A fé é a lente espiritual que enxerga o invisível antes que o natural se manifeste. O Espírito Santo quer te ensinar a enxergar com os olhos de Deus. Quando ele diz, vai, mesmo que pareça impossível, o chão se forma debaixo do pé de quem obedece. Quando ele diz, espera, mesmo que tudo pareça urgente, o tempo se curva à vontade divina. A fé é o idioma do céu, e quem vive pela fé ouve o Espírito com mais clareza. Por isso Hebreus 11:1 define: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O perigo de andar por vista é que a visão humana é limitada. Ela enxerga o momento, mas não o propósito. Ela vê o obstáculo, mas não o destino. A fé, porém, vê o que os olhos não alcançam. A fé diz, Deus está aqui, mesmo quando tudo parece ausência. A fé diz, Ele ainda vai cumprir, mesmo quando o cenário grita o contrário. O Espírito Santo habita nesse território invisível, onde a lógica não sustenta, mas a confiança sim. Quando você decide caminhar pela fé, o Espírito te ensina a olhar além das circunstâncias. Ele te lembra que o mar se abre para quem pisa, não para quem observa. Ele te lembra que o maná cai para quem confia, não para quem reclama. Ele te lembra que o impossível só existe até o momento em que a fé entra em cena. Mas há um ponto que o Espírito insiste em ensinar. Fé não é emoção, fé é convicção. Mesmo quando o coração não sente nada, a fé continua firme. Mesmo quando o corpo está cansado, a fé permanece. Mesmo quando os olhos não veem saída, a fé confia que o Espírito Santo está operando. A fé não depende de sinais, ela se alimenta da palavra. Em Romanos 10:17, Paulo afirma: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo.
o Espírito fala através da Escritura e fortalece a alma para continuar. Ele não quer que você dependa de emoções passageiras, mas de convicções eternas. Quando você se ancora na fé, o Espírito tem liberdade para agir sem que o medo te domine. Andar por fé é um exercício diário, é acordar e dizer: Espírito Santo, hoje eu não vejo o caminho, mas eu confio em quem está me guiando. É olhar para o caos e enxergar propósito. É escolher acreditar mesmo quando parece que Deus está em silêncio. É entender que o Espírito Santo nunca erra a rota, mesmo quando o caminho é escuro. A fé é o que transforma o invisível em realidade. E quem decide caminhar com o Espírito precisa entender: enquanto o mundo diz, veja para crer, o reino diz, creia para ver. O Espírito Santo quer te levar a esse nível, onde a fé é mais forte do que o medo e a obediência é maior do que a dúvida. Quando o Espírito Santo transforma perdas em direções. Há momentos em que o Espírito Santo fala por meio de ausências. Você ora por respostas e recebe o silêncio. Você luta para segurar algo e ele permite que escape das mãos. É nesse ponto que muitos se desesperam, acreditando que perder é o mesmo que retroceder. Mas o Espírito Santo revela uma verdade profunda. Toda perda em Deus é uma forma de redirecionamento. O que parece um fim é, na verdade, o início de um novo propósito. Em João 15:2, Jesus afirma: todo ramo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto. O Espírito Santo age da mesma maneira. Ele remove o que já cumpriu o seu ciclo para abrir espaço ao que virá. Essa limpeza dói, porque a alma se apega ao que conhece. Mas Deus nunca tira algo sem intenção. Ele não está punindo, está preparando. A perda não é um castigo, é um instrumento de realinhamento espiritual. O Espírito Santo conhece o que você ainda não percebeu. Ele vê quando algo que um dia foi bênção está se tornando obstáculo. Ele sente quando uma estação terminou, mesmo que o coração ainda insista em permanecer nela. É por isso que ele corta laços, encerra histórias e muda caminhos. Ele sabe que, se não houvesse perda, não haveria avanço. E enquanto você lamenta o que se foi, o céu celebra o que está sendo libertado. Pense em José, filho de Jacó. Ele perdeu tudo: a família, a liberdade, o conforto. Mas em cada perda havia uma direção escondida. O Espírito Santo o estava conduzindo ao Egito, o lugar onde o propósito seria revelado. Em Gênesis 50:20, José declara aos irmãos: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Esse é o poder transformador do Espírito. Ele pega o que era dor e transforma em destino. Quando o Espírito Santo permite uma perda, é porque algo maior está em movimento. Ele nunca remove o que é essencial para o propósito, apenas o que impede o propósito de crescer. E mesmo quando o coração não entende, o tempo revela que cada ausência era necessária. Em Romanos 8:28, Paulo lembra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, até as que doem, até as que parecem injustas, até as que te fizeram chorar. Muitos oram pedindo direção, mas resistem quando a direção vem em forma de perda. Querem ser guiados, mas sem deixar nada para trás. O Espírito Santo, porém, conduz através de despedidas. Ele te ensina a soltar o que não cabe mais, a confiar mesmo quando o cenário desmorona. E é nesse abandono aparente que nasce a verdadeira dependência. Quando tudo o que te sustentava cai, você descobre que o Espírito Santo era o chão o tempo todo. Em Filipenses 3:7 e 8, Paulo diz: o que para mim era lucro, considerei perda por Cristo. Ele entendeu que perder pelo Espírito é ganhar propósito. O Espírito Santo não te tira algo sem antes preparar algo melhor. Mas para receber o novo, é preciso abrir as mãos do velho. Aquele que não aprende a perder, não aprenderá a seguir. Cada perda é uma curva no mapa de Deus. O Espírito Santo não apaga caminhos. Ele os redesenha. Ele transforma a despedida em lição, o luto em força, a decepção em sabedoria. Quando você perde algo ou alguém,
e continua caminhando, está provando que confia mais no condutor do que na estrada. E essa confiança é o combustível da fé. O Espírito Santo te ensina que as maiores revelações vêm depois das maiores perdas. É quando o coração se despedaça que ele fala com mais clareza. É quando tudo parece ruir que ele mostra o novo alicerce. Ele nunca abandona quem sofre. Ele habita dentro do quebrantado. Em Salmos 34:18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O que você perdeu não foi o fim, foi o ponto de virada. A porta que se fechou, a amizade que acabou, o projeto que desabou, tudo isso está servindo a um propósito maior. O Espírito Santo não desperdiça dor. Ele transforma lágrimas em mapa, perdas em direção e silêncios em respostas. Então, se algo se foi, não peça para voltar. Peça para entender o que o Espírito quer fazer agora, porque o mesmo Deus que te permitiu perder está prestes a te mostrar o motivo. E quando você olhar para trás, vai perceber, não era destruição, era condução. O Espírito Santo não tira para deixar vazio. Ele tira para preencher com o que é eterno. O Espírito Santo fala através da palavra viva. A voz do Espírito Santo nunca contradiz as Escrituras, porque ele é o autor delas. A palavra é a ponte entre o céu e o coração, o canal onde a vontade divina se manifesta de forma prática e eterna. Quando você abre a Bíblia com o coração disposto, não está apenas lendo um livro, está ouvindo o próprio Deus falando contigo. Em um mundo cheio de ruídos espirituais, a voz do Espírito se distingue porque sempre ecoa a palavra. Em 2 Timóteo 3:16 está escrito: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. O Espírito Santo sopra através da palavra, trazendo discernimento e clareza ao coração. Ele transforma versículos em respostas, histórias em direções e promessas em convicções. Muitas vezes, o que você chama de coincidência é o Espírito te guiando ao texto exato que contém a resposta que você precisava. Quando a alma está confusa e o coração dividido, o Espírito usa a palavra para ajustar o rumo. Ele revela intenções ocultas, confronta mentiras internas e realinha o pensamento à verdade do reino. A Bíblia não é um manual distante, é um espelho espiritual. Cada vez que você lê com humildade, o Espírito te mostra não apenas o que fazer, mas quem você é em Cristo. É por isso que Hebreus 4:12 afirma: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O Espírito usa essa espada não para ferir, mas para libertar. O Espírito Santo fala quando você medita e se permite ser moldado. Ele te faz lembrar de passagens no momento certo, exatamente quando a dúvida ameaça dominar. Quando você sente medo, ele traz à memória Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quando a culpa te persegue, ele sopra Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele fala não apenas para confortar, mas para fortalecer. Muitos buscam ouvir Deus em revelações extraordinárias, mas ignoram o fato de que a maior revelação já foi escrita. O Espírito Santo não fala novo conteúdo fora da palavra. Ele ilumina o que já foi dito. Ele torna o texto antigo em direção presente. O mesmo versículo lido 1000 vezes pode se tornar uma resposta inédita quando o Espírito sopra sobre ele. É isso que Jesus quis dizer em João 14:26. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Quando o Espírito fala pela palavra, ele não apenas informa, ele transforma. O texto se torna voz, e a voz se torna vida. Você percebe que a Escritura é atual porque fala diretamente à situação que vive hoje. O Espírito pega o que é eterno e aplica ao momento exato da tua caminhada. Ele abre os olhos para o invisível e o coração para o incompreensível. Mas o segredo é a constância. O Espírito não fala com quem apenas visita a palavra, ele fala com quem habita nela.
Quanto mais você se aproxima das Escrituras, mais clara se torna a voz interior. A leitura diária se transforma em comunhão viva. É por isso que Josué 1:8 ordena: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Meditar é permitir que o Espírito Santo revele o significado por trás das palavras. É deixar que o texto te transforme de dentro para fora. Quando você não souber o que fazer, volte à palavra. Quando o caminho parecer escuro, volte à palavra. Quando o coração não sentir nada, volte à palavra. Porque a palavra não depende de emoções. Ela é a própria presença de Deus em forma escrita. O Espírito Santo fala por meio dela para que você nunca dependa de sensações passageiras. A direção do Espírito nunca será contrária à Escritura. Se algo te afasta da verdade bíblica, não vem de Deus. A voz do Espírito é pura, firme e sempre aponta para Cristo. Ele é o intérprete divino da Bíblia, o que transforma letra em vida e mandamento em caminho. O Espírito Santo não quer apenas que você leia, ele quer que você ouça. Cada página que o Espírito ilumina se torna um farol na escuridão. E quando o cristão aprende a ouvir a voz do Espírito na palavra, não precisa mais correr atrás de sinais, porque o maior sinal está diante dele, o próprio Deus falando no texto sagrado. O Espírito Santo usa o desconforto para te mover. O Espírito Santo raramente age onde há acomodação. Ele não foi enviado apenas para consolar, mas também para impulsionar. Muitas vezes, o desconforto que você sente não é a ausência de Deus, mas o toque do Espírito te dizendo que chegou a hora de mudar. Ele cria inquietações santas quando você começa a se prender a lugares que já cumpriram o propósito. O Espírito Santo perturba a alma, não para gerar medo, mas para provocar movimento. Em Deuteronômio 32:11, Deus é comparado a uma águia que desperta o ninho. Como a águia desperta o seu ninho, paira sobre os seus filhotes, estende as suas asas e os toma e os leva sobre elas. Quando os filhotes crescem, a mãe águia começa a tirar o conforto do ninho. Remove as penas macias, deixa os galhos pontudos. O Espírito Santo faz o mesmo. Quando você já não cabe mais onde está, ele começa a tirar o conforto da alma. Aquilo que antes era tranquilo passa a incomodar, e esse incômodo é o convite do céu para dar o próximo passo. Muitos confundem o desconforto do Espírito com o ataque do inimigo. Mas há uma diferença. O inimigo oprime, o Espírito desperta. A opressão te paralisa, o desconforto espiritual te empurra. Quando o Espírito Santo começa a gerar inquietação, é sinal de que há algo novo esperando por obediência. O desconforto é o prenúncio do deslocamento. Em Atos 8:1-4, a igreja de Jerusalém enfrentou perseguição e muitos foram obrigados a sair da cidade. À primeira vista parecia tragédia, mas o Espírito estava movendo a igreja para fora dos muros, espalhando o Evangelho pelo mundo. O desconforto se tornou expansão. O que parecia perda foi o instrumento de multiplicação. Assim também acontece com você. O Espírito Santo usa o incômodo para te tirar de onde a fé se acostumou e te levar para onde ela crescerá. O Espírito sabe que o coração humano se apega ao que é previsível. Ele remove o conforto para que você volte a depender dele. Quando tudo vai bem, é fácil se distrair. Mas quando algo dentro de você começa a gritar por mudança, o Espírito está dizendo: eu tenho mais para você. Ele usa o desconforto para abrir espaço ao novo, para expandir a visão, para realinhar o propósito. Em Isaías 43:19, o Senhor diz: eis que faço coisa nova, agora brota, não a percebeis? O novo de Deus raramente nasce em terreno confortável. O Espírito Santo começa a mover as estruturas quando quer gerar crescimento. A crise que te incomoda hoje pode ser o início da transição que o céu planejou. O desconforto é o convite para sair da zona de segurança e entrar na zona de fé. O Espírito Santo usa o desconforto também para purificar motivações. Ele mostra onde o coração está preso, o que ainda depende de reconhecimento, o que ainda busca a aprovação humana. Quando essas áreas são tocadas,
vem a inquietação. Não é castigo, é cura. O Espírito não quer apenas te levar a novos lugares, ele quer te levar com um novo coração. Às vezes, ele permite que portas confortáveis se fechem para que você se mova em direção à promessa. Ele tira o prazer de rotinas que te afastam da presença. Ele reduz a segurança de certas estruturas para que aprenda a andar pela fé. Tudo isso é amor em movimento. É o Espírito Santo agindo como aquele que conhece o melhor caminho, mesmo que por um tempo o trajeto pareça doloroso. O Espírito também usa o desconforto para te revelar que a tua dependência precisa mudar de posição. Antes, você confiava no emprego, na pessoa, no ambiente. Agora o Espírito quer que a tua confiança esteja somente nele. E é por isso que ele mexe nas bases da tua segurança. Ele quer te libertar do que é passageiro para te firmar no que é eterno. Em Filipenses 1:6, Paulo declara: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo usa o desconforto como parte desse processo de completude. Ele não quer te ver estagnado. Ele quer ver você cumprindo o propósito para o qual foi criado. Se algo está te inquietando, não fuja do desconforto. Ore. Pergunte ao Espírito o que ele está tentando mostrar. Talvez não seja o inimigo te atacando, mas o Espírito te empurrando. Ele sabe que enquanto você estiver preso ao ninho, nunca experimentará as alturas que ele reservou. O desconforto é o empurrão da graça, é a maneira do Espírito Santo dizer: o que te trouxe até aqui não te levará mais adiante. Quando o coração compreende isso, a dor da mudança se transforma em gratidão, porque no final você percebe que cada desconforto foi uma ponte construída pelo Espírito, para te conduzir à vontade perfeita de Deus. Quando o Espírito Santo revela o caminho pela obediência. Muitos pedem direção, mas poucos estão dispostos a obedecer. Querem ouvir a voz do Espírito Santo, mas ignoram que ele fala mais claramente para quem já decidiu obedecer antes mesmo de entender. O Espírito não guia curiosos, guia rendidos. A obediência é o idioma da revelação. Cada passo de fé abre uma nova luz no caminho, e cada ato de submissão traz mais clareza à rota que o Espírito quer mostrar. Em João 14:23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. É por meio da obediência que o Espírito Santo habita plenamente no coração. Ele não fala para entreter, fala para direcionar. O problema é que muitos querem o mapa inteiro, mas o Espírito só revela o próximo passo. A obediência é o farol que acende o caminho seguinte. O Espírito Santo se manifesta no terreno da obediência, porque é nela que a fé se comprova. Aquele que obedece mesmo sem ver, demonstra confiança no caráter de Deus. Foi assim com Abraão, quando o Senhor lhe disse em Gênesis 12:1: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Repare que Deus não mostrou o destino, apenas mandou sair. A promessa veio depois da ação. O Espírito Santo trabalha da mesma forma hoje. Ele te move primeiro e explica depois. A obediência é a semente que gera direção. Muitos não recebem novas instruções porque ainda não obedeceram às últimas que o Espírito deu. O céu só revela o próximo passo a quem foi fiel no anterior. É por isso que Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Cada ato de obediência abre uma nova dimensão de entendimento espiritual. A desobediência, por outro lado, bloqueia o fluxo da voz divina. O Espírito Santo também usa a obediência para provar intenções. Ele quer saber se o coração busca apenas bênçãos ou relacionamento. Obedecer quando tudo faz sentido é fácil. O desafio é obedecer quando tudo parece injusto. Mas é nesse tipo de obediência que o Espírito se revela como guia fiel. Foi assim com Pedro, em Lucas 5:4-6, quando Jesus mandou lançar as redes novamente depois de uma noite sem resultados. Pela lógica, era perda de tempo. Mas Pedro disse: sob a tua palavra lançarei as redes.
e foi obedecendo que o milagre aconteceu. O Espírito Santo não te chama à obediência para limitar a tua liberdade, mas para expandir o teu destino. Ele sabe que há portas que só se abrem do lado da submissão. A obediência é a chave que destranca promessas. Enquanto a teimosia gera estagnação, a rendição gera avanço. O Espírito não abençoa a rebeldia disfarçada de independência. Ele se move em quem diz, meu Senhor, mesmo que eu não entenda, eu confio. Em Isaías 1:19, há uma promessa poderosa. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O ouvir aqui não é apenas escutar, é obedecer. O Espírito Santo fala, mas cabe ao coração escolher responder. Quando você obedece, as coisas se encaixam. Quando resiste, tudo parece travar. A desobediência fecha céus. A obediência os abre. A obediência também é o caminho onde a presença se torna constante. O Espírito Santo habita plenamente em quem se submete, porque sabe que pode confiar. Ele não divide direção com rebeldia. Quando o coração se rende, o Espírito se revela. E quando o Espírito se revela, até o deserto se torna estrada. Obedecer é caminhar pela fé, mesmo que a razão diga não vá. É dizer sim a Deus quando tudo dentro de você quer recuar. É acreditar que cada passo de entrega será retribuído com propósito. Em Tiago 1:25 está escrito: aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, sendo não ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. A obediência não é prisão, é liberdade em ação. Muitos oram pedindo: Espírito Santo, fala comigo. Mas o Espírito responde: Filho, me obedeça. Porque quando a obediência se torna hábito, a direção se torna natural. O Espírito Santo não precisa gritar para quem já aprendeu a ouvir e agir. Ele guia suavemente, como o vento constante empurrando a vela de quem confia no timoneiro. E é assim que o Espírito revela o caminho, não a quem quer entender tudo, mas a quem decide seguir passo a passo, mesmo sem ver o final da estrada. O Espírito Santo ilumina à medida que você caminha, e quanto mais obedece, mais ele fala. A obediência é a linguagem secreta entre Deus e aqueles que o amam. O caminho já está diante de você. Versão com alto CT. Chegou o momento em que o Espírito Santo já não precisa provar nada. Você não está mais buscando sinais, está sendo chamado a caminhar. Tudo o que aconteceu até aqui foi preparação, não punição. As portas que se fecharam, o silêncio que te confundiu, as perdas que doeram, nada foi ao acaso. O Espírito Santo usou cada detalhe para te trazer exatamente até este ponto, o ponto da decisão. Em Isaías 30:21 está escrito: os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele. E essa voz está soando agora mesmo dentro de você. O Espírito está dizendo: chega de esperar o cenário ideal, chega de buscar confirmações externas. O caminho já está diante de você. Eu apenas quero que você confie. O Espírito Santo não quer apenas te consolar, ele quer te mover. Ele quer te tirar da indecisão e te levar para o centro da vontade do Pai. Porque a fé que fica parada morre, mas a fé que dá um passo libera milagres. O mesmo Deus que te sustentou até aqui está pronto para abrir a próxima porta. E tudo o que ele precisa é do teu sim. Em Salmos 37:23, a palavra diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Perceba, são os passos, não os planos que ele confirma. Deus não abençoa intenções, abençoa movimentos. Por isso, o Espírito Santo está te chamando a agir. Não é tempo de ficar preso ao medo, é tempo de caminhar pela fé. Talvez você esteja aí com o coração dividido, sem saber se deve seguir, esperar ou recomeçar. O Espírito te diz: a paz que eu coloquei em você é o sinal. Anda por ela. O Espírito Santo não erra. Se há paz, há direção. E se há direção, há propósito. Em Filipenses 2:13 está escrito: Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso significa
que o desejo de acertar já é a voz do Espírito te chamando. Ele quer que você saiba, você não está fora do plano, você está exatamente onde ele começa a agir. Mas agora, há um convite espiritual que o céu te faz, um convite que pode mudar o rumo da sua história. Não é para amanhã, é para agora. O Espírito Santo te chama a responder, não apenas ouvir. Se essa mensagem tocou o teu coração, se você sentiu o Espírito falando com você, escreva nos comentários agora mesmo: Espírito Santo, eu confio no teu caminho. Escreva com fé, porque cada palavra declarada se torna semente no mundo espiritual. Declare que você confia, declare que você está pronto, declare que mesmo sem ver, vai seguir. Porque quando o Espírito Santo encontra um coração disposto, ele transforma destino em testemunho. E não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que está perdido, confuso, sem direção. Seja instrumento do Espírito para que outros também encontrem o caminho. O Espírito Santo está te chamando agora para uma entrega total. Feche os olhos onde estiver e diga com o coração: Espírito Santo, não quero andar pelos meus olhos, quero andar pela tua voz. Se o caminho for estreito, me sustenta. Se for longo, me guia. Se for difícil, me ensina. Mas que seja o teu caminho, porque nele sei que nunca estarei perdido. A presença que te trouxe até aqui não vai te deixar no meio do caminho. O mesmo Espírito que te conduziu até este vídeo vai continuar guiando teus passos até o propósito completo de Deus. Então escreva, declare e compartilhe, porque esta é a tua resposta de fé. O Espírito Santo está dizendo agora: anda, o caminho já está diante de você.